O pesadelo que se tornou bênção, a vitória de Carlos na Igreja Universal. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo, ele sustentava a esposa, Ana, e os 2 filhos com muito suor. Mas havia algo que o atormentava há mais de uma década, um pesadelo lúcido que o perseguia todas as noites, sem exceção. Não era um sonho comum. Era uma experiência tão real que, ao acordar, Carlos sentia o cheiro de queimado, o gosto de sangue na boca e a dor física das cenas que vivenciava. No sonho, ele estava sempre em um lugar escuro, amarrado a uma cadeira, enquanto vozes guturais sussurravam coisas horríveis sobre sua família. Às vezes, via sombras se movendo, mãos que o agarravam, e uma sensação de sufocamento tão intensa que ele acordava gritando, ensopado de suor. Os médicos chamavam de paralisia do sono ou estresse pós-traumático, mas nenhum remédio adiantava. Ana já não aguentava mais ver o marido naquela agonia. Você precisa de ajuda, Carlos. Isso não é normal, ela dizia, com lágrimas nos olhos. Uma noite, depois de mais um episódio terrível, Carlos quebrou o espelho do banheiro com um soco. Foi então que sua cunhada, Marta, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, chegou em sua casa sem aviso. Ao ver o estado dele, não hesitou: você precisa ir comigo amanhã. Lá tem gente que ora e Deus responde. Eu já vi coisas que nenhum médico explica. O primeiro passo rumo à libertação. No domingo seguinte, Carlos entrou relutante na Igreja Universal da Avenida Lins de Vasconcelos. O lugar estava cheio, o som dos louvores vibrava nas paredes, e ele se sentiu desconfortável. Isso não é para mim, pensou. Mas quando o pastor começou a pregar sobre as correntes que aprisionam a alma, Carlos sentiu algo estranho. Era como se aquelas palavras fossem direcionadas a ele. No final do culto, o pastor fez um chamado: quem aqui está sendo atormentado por algo que não consegue vencer sozinho, venha ao altar. Ana segurou sua mão com força. Vai, Carlos. Por nós, pelos nossos filhos. Com as pernas trêmulas, ele se levantou. No altar, uma senhora de cabelo branco o abraçou e começou a orar em voz alta: Senhor, quebra essas correntes. Expulsa esse espírito de tormento da vida desse servo. Carlos sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Quando o pastor ungido colocou a mão em sua cabeça e orou com autoridade, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Isso vai acabar hoje, em nome de Jesus, declarou o pastor, enquanto a congregação gritava amém. A corrente de oração que mudou tudo. Carlos voltou nos cultos seguintes, sempre acompanhado de Ana. Participou da corrente de oração das terças-feiras, onde centenas de pessoas se uniam em clamor. Na fogueira santa de quinta, ele viu pessoas sendo libertas de vícios, doenças e até de espíritos obsessores. Se Deus está fazendo isso com eles, por que não comigo? Pensou. O pastor orientou: você precisa jejuar e orar. E não pode faltar a campanha dos 70 dias de jejum e oração. Além disso, seja fiel nos dízimos e ofertas. A fé sem obras é morta. Carlos obedeceu. Mesmo com as contas apertadas, ele começou a separar o dízimo com disciplina. Ana apoiou: Deus não vai nos deixar na mão. Mas as noites ainda eram difíceis. Os pesadelos continuavam, embora menos intensos. Até que, em uma vigília de sexta-feira, algo mudou. O milagre no culto de libertação. Era uma noite de oração poderosa. O pastor estava ungindo as pessoas com óleo consagrado, e o Espírito Santo se manifestava de forma visível. Quando chegou a vez de Carlos, o pastor olhou nos seus olhos e disse: hoje você vai sair daqui livre. Essa batalha não é sua, é do inimigo, e ele já perdeu. Enquanto o pastor orava, Carlos sentiu como se algo pesado saísse de seu peito. De repente, começou a tremer incontrolavelmente. Saia, espírito de tormento. Em nome de Jesus, eu te ordeno, solta essa alma, gritou o pastor. Carlos caiu de joelhos, chorando. Não era dor, era alívio. Naquela noite, ele dormiu sem sonhar. Pela primeira vez em anos, acordou em paz. E assim continuou nos dias seguintes. Os pesadelos haviam desaparecido. A transformação e a lição de vida. Carlos não só foi liberto, como sua vida mudou completamente. A oficina, que antes mal pagava as contas, começou a prosperar.
Clientes novos apareciam, e ele até conseguiu contratar um ajudante. Ana, que antes vivia com medo, agora sorria mais. Deus não só tirou o pesadelo, como abençoou tudo ao nosso redor, ela dizia. Hoje, Carlos é um dos primeiros a chegar nos cultos. Ele dá seu testemunho no altar, incentivando outros a não desistirem da fé. Muitas pessoas pensam que problema espiritual é frescura, mas eu sei o que é viver no inferno todas as noites. Só Jesus pode nos libertar de verdade. Sua lição de vida? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando você entrega tudo a Ele, seus medos, suas finanças, sua vida, os milagres acontecem. Não foi o pastor, não foi a igreja, foi Deus usando aqueles que creem nele. E isso muda tudo. Agora, quando alguém pergunta como ele venceu, Carlos responde com um sorriso: eu só fiz o que a Bíblia diz, cheguem-se a Deus, e Ele se chegará a vocês. 1 Tiago 4:8. E a Igreja Universal me ensinou como fazer isso. A vida de Carlos mudou tanto que até sua família notou a diferença. Sua mãe, que sempre o via como um caso perdido, agora o abraça com lágrimas nos olhos toda vez que ele chega em casa depois do culto. Meu filho voltou para mim, ela repete, como se ainda não acreditasse. Seus irmãos, que antes o evitavam por causa das crises e das brigas, hoje pedem conselhos a ele. Como você conseguiu parar com tudo isso? Perguntam. E Carlos, com a mesma simplicidade de quem fala do pão de cada dia, responde: não fui eu. Foi Deus. Eu só parei de lutar contra ele. Mas nem tudo foi fácil depois da libertação. Os primeiros meses foram de batalha espiritual intensa. Às vezes, no meio da noite, ele acordava com aquele vazio no peito, como se algo quisesse puxá-lo de volta. Mas então se lembrava das palavras do pastor: o inimigo não desiste fácil daqueles que ele já dominou. Mas Jesus já venceu, e você está do lado vencedor. Carlos pegava a Bíblia, lia Salmos 91 em voz alta e orava até sentir a paz voltando. Aprendeu que a vitória não é a ausência de luta, mas a certeza de quem já ganhou a guerra. Um dia, durante um culto de libertação, ele sentiu um chamado no coração. Não era só para ser livre, mas para ajudar outros a serem também. Começou a participar do grupo de visitação da igreja, indo às casas daqueles que, como ele, estavam presos em vícios e desesperança. Eu conheço a dor deles, dizia aos obreiros. E se Deus me tirou dali, Ele pode tirar qualquer um. Muitas vezes, as pessoas fechavam a porta na sua cara, outras vezes o xingavam. Mas Carlos não desistia. Se eu tivesse desistido de mim mesmo, hoje estaria morto. Como vou desistir dos outros? Foi numa dessas visitas que ele conheceu Rafael, um jovem de 22 anos viciado em crack, igual a ele tinha sido. O rapaz estava esquelético, com os olhos fundos e as mãos trêmulas. Não adianta, irmão. Eu já tentei parar um monte de vezes, Rafael disse, cuspindo no chão. Carlos se ajoelhou ali mesmo, na calçada suja, e começou a orar. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e memória: Senhor, o Senhor me tirou desse poço. Faz por ele o que fez por mim. Quando terminou, olhou nos olhos de Rafael e falou: vem comigo amanhã na igreja. Não é para você, é para sua mãe, que deve estar orando por você nesse exato momento. Algo na voz de Carlos, talvez a dor que ele também tinha vivido, fez Rafael assentir. No dia seguinte, Rafael estava lá. Tremendo, sujo, mas lá. E assim como aconteceu com Carlos, Deus começou a agir. Não foi do dia para a noite. Houve recaídas, choros, noites em claro. Mas a igreja não o abandonou. Os obreiros oravam, a família de fé o abraçava, e Carlos estava sempre por perto, lembrando: Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode chegar. Hoje, Rafael é mais um testemunho vivo na Universal. Trabalha como auxiliar de pedreiro, reconquistou a confiança da família e, nas horas vagas, ajuda Carlos nas visitas. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, Rafael confessa, envergonhado, como se ainda não merecesse tanta graça. Carlos só sorri e aperta seu ombro: não foi eu, irmão. Foi Deus. Ele só precisava de alguém que dissesse: eu também já estive lá. A história de Carlos não parou por aí.
Ele começou a estudar a Bíblia com mais profundidade, participando das células de discipulado. Descobriu que a libertação não era só para ele, mas para gerar frutos. Deus não nos tira do lixo para a gente ficar limpinho sozinho. Ele nos tira para a gente ajudar a limpar o mundo, costuma dizer. Hoje, além das visitas, ele ajuda na campanha de arrecadação de alimentos para os moradores de rua do bairro. Muitas vezes, a fome não é só de pão. É de esperança. E a gente pode dar as duas coisas. Sua vida financeira também mudou. Antes, todo o dinheiro ia para as drogas. Agora, ele aprendeu a dar o dízimo e as ofertas com fé. No começo, era difícil. Eu pensava, se eu der esse dinheiro, como vou pagar o aluguel? Mas Deus é fiel. Sempre chega de onde não espero. E chega mesmo. Um dia, o dono da padaria onde ele comprava pão todos os dias o chamou e ofereceu um emprego. Vi que você mudou, Carlos. Quer ser meu auxiliar? Hoje, ele não só tem um salário, como também leva a palavra de Deus para os clientes que chegam desanimados. As pessoas perguntam se ele nunca sente saudade da vida antiga. Carlos balança a cabeça, firme. Saudade? Do inferno? Nunca. Às vezes, a memória vem, mas eu já sei o que fazer. Oro, leio a Bíblia e lembro que aquele Carlos morreu. O que está aqui é novo. E essa nova vida não é minha. É de Deus. Ele só me emprestou. Seus sonhos agora são outros. Quer batizar a mãe, que ainda não conhece Jesus como ele conhece. Quer ver Rafael se tornando um obreiro. Quer, um dia, viajar para Jerusalém, pisar na terra onde Jesus andou. Mas, acima de tudo, quer continuar sendo um instrumento. Antes, eu era usado pelo diabo para destruir. Hoje, quero ser usado por Deus para salvar. E assim, toda semana, quando sobe ao altar para dar seu testemunho, Carlos não fala como alguém que venceu, mas como alguém que ainda está na batalha, só que agora do lado certo. Suas palavras são simples, mas carregam uma verdade que só quem esteve no fundo do poço pode entender. Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Não importa o que você fez. Importa o que Ele já fez na cruz. Basta você chegar perto. E quando ele diz isso, sempre tem alguém na plateia que chora, porque reconhece ali a própria história. Porque milagre não é só o que acontece no altar. Milagre é a vida que continua depois dele. E a de Carlos é a prova de que, quando Deus toca um coração, nada volta a ser como antes. Um dia, depois de mais um culto, uma mulher chamada Marisa se aproximou de Carlos com os olhos cheios de lágrimas. Ela segurou suas mãos, que ainda tinham as marcas dos anos de trabalho pesado, e confessou: eu também já fui escrava. Não de drogas, mas de um casamento que me destruía. Meu marido me batia, me humilhava, e eu achava que não tinha saída. Até que uma irmã da igreja me convidou para vir aqui. Hoje, pela primeira vez, eu senti que ainda tenho valor. Carlos a olhou com uma compreensão que só quem já esteve quebrado pode ter. Ele não deu conselhos bonitos, mas falou a verdade que havia aprendido na dor. Marisa, Deus não tira a gente da batalha só porque a gente acredita nele. Às vezes, ele entra na batalha com a gente. E é aí que a vitória começa. Ele a levou até a frente do altar, onde os obreiros oraram por ela com a mesma fé que um dia tinha quebrado as correntes dele. Semanas depois, Marisa voltou ao templo com um sorriso tímido, mas firme. Ele mudou, ela disse, ainda incrédula. Meu marido começou a vir aos cultos, e ontem ele me pediu perdão. Não foi mágica, foi luta. Foi oração, foi jeito, foi Deus mexendo onde a gente não via. Carlos sorriu, porque reconheceu ali o mesmo Deus que havia resgatado ele, um Deus que não desiste, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Mas a história de Carlos não parou por aí. Um dia, o pastor o chamou em particular e disse: Deus tem um propósito maior para você. Você já libertou muitas vidas com seu testemunho, mas agora é hora de ajudar a libertar outras de um jeito novo. Foi assim que Carlos começou a trabalhar no Departamento de Ação Social da Universal, levando comida, palavras de esperança e oração para as ruas onde ele mesmo já havia se perdido. Ele visitava presídios, abrigos, lugares onde as pessoas achavam que Deus não chegava. E lá, ele repetia a mesma frase que um dia tinha ouvido: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração.
Numa dessas visitas, em um abrigo para dependentes químicos, um rapaz chamado Rafael o reconheceu. Você é o Carlos, não é? O cara que falava no morro que ia morrer e agora tá aqui de terno? Carlos riu, porque a memória daqueles dias ainda doía, mas agora era uma dor que tinha sentido. Sou eu mesmo. E se eu tô aqui, é porque Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você também. Rafael baixou a cabeça, envergonhado das marcas no braço, das mentiras que havia contado, das vezes que havia prometido mudar e falhado. Mas Carlos colocou a mão no ombro dele e falou baixo, como quem sabe o peso de cada palavra: a mudança não vem da gente. Vem dele. A gente só precisa deixar. Hoje, Rafael frequenta a Universal. Não é um caminho fácil, há recaídas, há noites de choro, há dias em que a fé parece pequena demais para tanta luta. Mas toda vez que ele pensa em desistir, lembra de Carlos. Lembra que milagre não é só o momento em que tudo se resolve, mas a coragem de continuar mesmo quando ainda não se resolveu. E Carlos? Ele ainda sobe ao altar, ainda conta sua história, ainda chora quando vê alguém se render aos pés de Jesus. Porque ele sabe que cada vida transformada é uma prova de que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E se ele fez isso com um homem que já foi considerado perdido, imagine o que pode fazer com você. Rafael não imaginava que, apenas 3 meses depois daquela conversa com Carlos, ele mesmo estaria subindo ao altar para dar o seu testemunho. Não foi por causa de uma vitória completa, porque a batalha contra as drogas ainda deixava marcas, bate porque, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que não era culpa ou desespero. Sentiu paz. Foi numa quarta-feira, depois de um culto de libertação. O pastor chamou quem quisesse compartilhar o que Deus tinha feito, e Rafael sentiu um calor no peito, como se alguém o empurrasse suavemente para frente. Tremendo, ele levantou a mão. Quando o microfone chegou até ele, as palavras saíram sem jeito, mas saíram: eu ainda luto. Mas hoje eu acordei e não tive vontade de usar. Isso para mim já é um milagre. A igreja inteira aplaudiu. Alguns irmãos choraram. E ali, entre pessoas que também conheciam a dor, Rafael entendeu que a transformação não era uma linha reta. Era um caminho cheio de curvas, mas com uma luz no fim, e essa luz tinha nome: Jesus. Carlos, que estava no fundo do templo, sorriu. Ele sabia bem o que era dar um passo de cada vez. Depois do culto, se aproximou de Rafael e colocou a mão no ombro dele: você não está vendo ainda, mas está acontecendo. Deus está te moldando, igual faz com a gente. O importante é não soltar a mão dele. E Rafael não soltou. Mesmo quando, 2 semanas depois, uma crise de abstinência o deixou acamado, com o corpo doendo e a mente gritando por uma dose, ele ligou para a igreja. A obreira Maria, que já tinha ajudado muitos dependentes químicos, foi até a casa dele com um grupo de intercessores. Eles oraram, leram salmos, e ficaram ali até Rafael conseguir dormir. Quando acordou, a vontade de usar tinha passado. Não era mágica, era graça. Com o tempo, as recaídas ficaram mais raras. Os dias bons, mais frequentes. Rafael começou a ajudar outros jovens na igreja que lutavam contra o vício. Não como um herói, mas como alguém que sabia o que era cair e se levantar. E toda vez que ele via um deles dar um passo à frente, lembrava das palavras de Carlos: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. 1 ano depois, Rafael estava batizando o próprio irmão, que também tinha se rendido ao chamamento de Jesus. A família, que antes só via dor, agora via esperança. E Carlos? Ele continuava ali, firme, sempre com um abraço apertado e um Deus é fiel para quem precisasse ouvir. Porque milagre não é só o que a gente vê de repente. Às vezes, é a força que a gente não sabia que tinha. É a mão que segura a gente quando a gente acha que vai cair. É a igreja que não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. E se Deus pode transformar a história de um homem que já foi escravo das drogas em um servo que hoje leva outros para os braços do Pai, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Basta você deixar. Basta você crer. Rafael não parou por aí. Depois de ver o irmão se batizar, ele sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Começou a frequentar as reuniões de treinamento na Universal, aprendendo a pregar com o mesmo amor que tinha recebido.
Não era um homem de grandes palavras, mas falava com a autoridade de quem tinha sido tirado do lixo para se tornar um vaso de honra. Certo dia, enquanto distribuía folhetos na porta da igreja, um jovem se aproximou com os olhos baixos e as mãos trêmulas. Era Lucas, um rapaz de 19 anos que já tinha tentado se matar 3 vezes. As marcas nos pulsos ainda estavam frescas. Não aguento mais, irmão, ele sussurrou, com a voz quebrada. As vozes não me deixam em paz. Rafael não hesitou. Pegou o jovem pelo ombro e o levou direto para o altar. Hoje você vai sair daqui diferente, disse, com uma firmeza que só vem de quem já viu Deus agir. E ali, entre lágrimas e clamores, Lucas entregou sua vida a Jesus. Não foi instantâneo, as batalhas ainda vinham, mas agora ele tinha uma família na igreja que orava por ele, que o abraçava, que não o deixava desistir. Meses depois, Lucas estava no púlpito, dando seu testemunho. Eu pensei que ninguém poderia me salvar, ele disse, segurando o microfone com as mãos que antes queriam acabar com sua própria vida. Mas Deus usou um ex-viciado, que quase morreu na rua, para me mostrar que ele ainda acredita em mim. Enquanto isso, Carlos, o obreiro que nunca desistira de Rafael, agora via frutos que nem sonhava. Não era só uma vida transformada, era uma corrente de milagres. Cada pessoa que Rafael levava para a igreja se tornava um novo elo nessa corrente. Alguns caíam, outros resistiam, mas nenhum ficava igual. E a mãe de Rafael? Aquela senhora que chorava sozinha no quarto, pedindo a Deus que salvasse seu filho, agora ia à igreja com um sorriso que não cabia no rosto. Ela contava para todo mundo: meu filho era um morto-vivo, mas hoje ele dá vida aos outros. Só Deus faz isso. Porque a Universal não é só um lugar de pregações. É um hospital de almas, onde os quebrantados encontram colo, os perdidos encontram caminho e os que pensavam não ter mais jeito descobrem que, com Deus, sempre há uma nova chance. E se você está lendo isso hoje pensando que sua situação é sem saída, saiba uma coisa: o mesmo Deus que tirou Rafael das drogas, que salvou Lucas da morte, que deu esperança à família que já não acreditava mais, esse Deus está olhando para você agora. Ele não desiste. Ele não abandona. Ele só espera que você estenda a mão. Porque milagre não é coisa do passado. É para quem acredita. E a sua história de transformação pode começar hoje. Basta você dar o primeiro passo. E foi assim que a vida de Mateus se tornou um testemunho vivo. Aquele jovem que antes vagava pelas ruas, olhos vazios e corpo consumido pela dependência, agora segura com firmeza a mão de quem ainda tropeça nas mesmas escuridões que ele superou. Não por mérito próprio, mas porque alguém acreditou nele quando ele mesmo havia desistido. Sua mãe, que por anos chorou em silêncio, hoje vê o filho não apenas livre, mas instrumento de libertação. Ele não apenas voltou a viver, aprendeu a doar a vida que recebeu de graça. O milagre não parou na cura. O milagre se multiplicou. Mateus abriu um abrigo para dependentes químicos, usando a mesma igreja que o acolheu como base. Se Deus me tirou do lixo para me fazer filho, quem sou eu para negar a mão a quem ainda está no chão? Diz ele, com os olhos úmidos, mas a voz firme. E assim, entre abraços apertados e orações sinceras, ele repete para cada novo rosto que chega: você não é o que fez. Você é o que Deus ainda vai fazer em você. Reflexão final. A vida às vezes nos convence de que algumas feridas são eternas, que certas portas nunca mais se abrem. Mas Deus não trabalha com o impossível, ele reescreve histórias. O que o mundo chama de fim, para ele é apenas virada de página. Mateus era um caso perdido até que alguém o levou ao altar. Lucas estava entre a vida e a morte até que uma oração o trouxe de volta. Rafael era escravo das drogas até que a graça o fez livre. E você? Qual capítulo Deus quer escrever na sua vida hoje? Lição de vida. Milagres não são apenas curas instantâneas, são processos de restauração que começam quando paramos de olhar para nossas cicatrizes e passamos a enxergar as mãos que podem sará-las. Se você está esperando um sinal, aqui está: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E hoje, Ele está escolhendo você. Não espere tudo estar perfeito para começar. Comece agora. O primeiro passo não precisa ser longo, apenas sincero. E quando você der esse passo, verá que o caminho já estava preparado. Porque na Universal e na vida nunca se está sozinho. Sempre há uma mão estendida, um colo para chorar, e um Deus que nunca vira as costas.
Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21 horas e 5, incluindo a sua história.